Estamos de volta hoje conversando sobre o delivery. Olha só, a pandemia do novo coronavírus gerou um inesperado desequilíbrio em muitos mercados, mas aqui nós vamos fazer um destaque ao mercado das motocicletas agora. As atividades nas fábricas foram suspensas no início da crise sanitária e por isso a produção despencou, mas aí algo aconteceu. Com o crescimento dos serviços de entrega, a demanda por motos aumentou. Sabe qual foi o resultado disso, Arthur? Sim, Dalva, chegou a faltar motos no mercado, em especial os modelos mais baratos, até de 150 cilindradas, e para atender a demanda crescente dos integradores. Então, voltamos aqui a conversar com o nosso convidado, o Paulo Alves e a Carol Azevedo. Isso chegou realmente, acho que a Maxime não enfrentou isso de forma mais forte aqui em São Luís, já começou em abril, né? Mas a Carol viveu tudo isso. Chegou Sim. a faltar entregador? Faltou. Período da pandemia, então, e período durante a semana, né? Final de semana, geralmente a gente tem mais entregador, mas muitos faltaram. Faltava peça para consertar a moto, ou minha moto eu tive que vender porque o valor valorizou, né? Com a falta de moto no mercado. E assim, a gente sentiu um pouco esse início de ano. E na Maxim tem também motocicletas para fazer essas entregas? Quais são os veículos à disposição lá na plataforma? Sim, existem motocicletas, carros, minivans, então para cada tipo de necessidade vai ter um veículo ali para atender, né? Esses veículos são todos de frota terceirizada, nada é frota Isso, são frota de parceiros. Certo. Parceiros que se cadastram no aplicativo e que usam o serviço, né? Agora falando da questão das dificuldades aí, o cenário atualmente está bem desafiador. Combustível está alto, né, a questão da manutenção dos veículos, preços altos. Então, a gente tem que estar buscando se reinventar, né, para deixar o serviço rentável para o nosso parceiro, né, porque sem o parceiro o serviço não acontece, e com preço também bom para o cliente, porque as duas coisas precisam estar alinhadas, né? São públicos antagonistas, mas que precisam estar alinhados ali para o negócio girar. Isso é uma curiosidade que eu tenho, Carol. Mudou muito com a questão do aumento do preço de veículos e aumento de combustível, a taxa de entrega aumentou muito, vocês conseguiram... A gente, na verdade, não consegue ficar repassando esses aumentos de gasolina o tempo todo, senão a taxa de entrega fica inviável para o cliente. Torna inviável. Então, assim, lógico que houve algumas alterações no valor, mas nada é tão exorbitante a ponto do cliente não Então, todo concluir, mundo né? se apertou nas taxas, né? Sim. É o mínimo. Os lucros diminuíram. Eu acho, na verdade, que diante de todo o cenário que hoje a gente enfrenta, né, pós-pandemia, todo mundo está se apertando. Os lucros do restaurante já não são mais o mesmo, o lucro do motoboy também já não pode ser o mesmo, então a gente vai se apertando. E eu tenho uma curiosidade sobre o que o cliente considera, quais são os critérios que ele melhor avalia para se sentir satisfeito. Tempo, certamente, é um desses critérios. Para comida, pelo menos, principalmente para comida, que bate o desejo ou a fome na hora, você vai e pede e demora, então gera uma frustração se aquilo não chega a tempo. E a gente terminou o bloco anterior falando sobre como esses parceiros todos, não apenas da Maxim, mas em outras plataformas, como no caso da Carol é o iFood, como essas pessoas acabam percebendo a importância delas nessa cadeia, nesse processo de satisfazer o desejo, a vontade do cliente e se perceber realmente parte de um empreendimento. Queria ouvir de vocês dois, do Paulo o treinamento e da Carol o tratamento a esses parceiros lá. Assim, a operação do delivery, ela é muito desafiadora, Dalva, porque eu preciso levar a experiência para o cliente que ele tem no meu restaurante. Então, desde a apresentação do prato, desde da embalagem, de como isso vai chegar, o sabor, a preocupação na qualidade que eu vou servir para o cliente quando chegar na casa dele. Então, tudo isso a gente buscou avaliar. Vou te dar um exemplo. Batata frita. Sim. A gente tirou batata frita do delivery. É difícil, né? Porque é muito difícil você manter uma qualidade de uma batata frita na casa do cliente. Então, assim, o risoto, que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque quando eu abafo ele na quentinha, ele continua cozinhando. Então, para ele chegar na casa do cliente passado do ponto, não é agradável. Então, assim, tudo a gente teve que pensar voltado para que a experiência que ele tem no restaurante, ele tenha em casa. Fosse contínua, né, Carol? Aí outra dúvida que eu tô. Essa explosão do delivery também faltou embalagem? Muito.
Foi Muito, assim, realmente. E como foi é que, um sufoco. como é que vocês lidaram com isso? Nós viramos, assim, pessoas adaptáveis, sabe, Arthur? Então, tipo, não tem essa embalagem, então vamos usar essa. Plano B. O interessante, o nosso foco é que chegue ao cliente. Então, a gente saiu de uma embalagem que tinha em São Luís, eu comprei uma embaladora, então a gente tem a nossa embaladora, e eu compro em São Paulo, não tem em São Paulo, eu vou buscar em outro lugar, mas o cliente, ele não pode ficar Não deixa de receber. Aí, voltando agora a bola para o Paulo, sobre como é esse treinamento, gente, até para evitar crise, como a gente vê diversas vezes no noticiário, crises envolvendo entregas, entregadores, brigas, discussões, enfim. Como que é isso para quem está cadastrado na plataforma? Isso é tudo que a gente não quer, né? Um problema desse tamanho. Mas sobre questão de treinamento, a nossa plataforma ela tem diretrizes, né? Então os parceiros eles têm algumas regras que eles precisam seguir, né? Tem todo o treinamento lá na plataforma, é bem tranquilo em relação a isso. Agora eu acrescentaria, né, que além do tempo, o cliente ele se preocupa muito com a cordialidade do parceiro, do entregador, né? A questão de como esse produto vai chegar lá, se ele vai chegar variado, se ele vai chegar, né? Então a gente procura, né, ao máximo passar toda uma diretriz, um treinamento para os parceiros, para que essas situações chatas, né, esses inconvenientes, eles não ocorram. E lembrando que o cliente ele sempre pode avaliar, né, e isso influencia diretamente no uso da plataforma pelo parceiro, porque se ele comete alguma violação, né, o score dele vai diminuindo a ponto dele até ser banido da plataforma. Então, não é interessante para o parceiro ser... Paulo, desculpa interromper. Mas no caso do transporte passageiro, isso aí acho que é menos danoso do que para o caso de entrega, porque ele impacta não só o serviço de entrega, mas também o comércio. E eu ia perguntar isso para a Carol agora, sobre essa avaliação, ela vai ser feita a avaliação ao restaurante, no caso do iFood, né? Como é que vocês recebem? Ou se ela é feita lá para o entregador? Na verdade, as operações do iFood, ela ocorre de duas formas. Ou a logística é do restaurante, ou a logística é do aplicativo. Então, acaba que os clientes, eles se confundem. O que eles vão avaliar? Se é a entrega do motoboy ou se é a apresentação dos nossos pratos. Então, assim, a gente sempre que tem alguma reclamação, a gente está ali em cima, a gente liga para o cliente, a gente tenta entender o que foi que aconteceu. E eu não sei se no caso da Maxime, mas no caso da plataforma que a gente usa, eu direciono ao iFood, digo, aconteceu isso com o motoboy, não pode acontecer. Então, a gente tem essa possibilidade de estar passando para o próprio aplicativo como está a logística. E quando acontece algo assim, uma insatisfação é relatada, no seu caso e no seu também, no caso da empresa, o que é feito para que isso não volte a acontecer ou para diminuir a sensação de frustração daquele cliente? Algo pode ser feito assim, de maneira a brindar esse cliente, pedido de desculpas, não sei. Que tipo de estratégias? Porque, só concluindo aqui, complementando aqui o que a Dalva falou, porque eu vejo que é uma diferença grande aí de você transportar pessoas e mercadorias. E mercadorias, sim, claro. Porque, na verdade, quando eu estou avaliando um motorista, né, do aplicativo, estou avaliando ele. Que na verdade, eu faço um trabalho para a plataforma, né? Sim. Que aí, em algum momento, se ele não for um bom prestador de serviço, ele vai sair. Mas no caso da entrega de mercadorias, e principalmente alimentos, fica muito confuso isso, né? Eu acho. É bastante confuso. Como tu perguntou, Dalva, a primeira preocupação da gente é o cliente. Depois a gente vai resolver com a plataforma. Sim. Mas a priori a gente tenta entrar em contato, né? A gente pede que eles avaliem sempre, mandem as avaliações para a gente que a gente tenha esse controle. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir na insatisfação do cliente. Se a mercadoria não chegou do jeito que estava, a apresentação não estava legal, porque até o movimento que o motoboy vai fazendo ali, ele pode acabar bagunçando, né, a comida. Então, assim, a gente entra em contato com o cliente e depois a gente vai reportando para o iFood o que está acontecendo. Aquele motoboy, ele não entrega as coisas do jeito que são para serem entregues, então tudo isso é reportado ao iFood. No nosso caso, a gente tem um call center, né? Todas essas reclamações, elas são analisadas, né, criteriosamente. Se for o caso, a gente entra em contato com o cliente, entra em contato com o parceiro, para entender o
que aconteceu e tomar as devidas providências, né? Você até falou, né? Como é que você faz para fidelizar, para suavizar ou tentar reaver o dano que foi causado, né? A gente trabalha também, dependendo do caso, né? Com reembolso, com códigos promocionais, de forma que o cliente ele não fique prejudicado, né? Então a gente tenta ver também o lado do motorista, né? Para que nenhuma das partes se fiquem prejudicadas. Se sentindo realmente mal com alguma parte aí desse processo. Bom, gente, ótimo, muito conteúdo legal aqui para explorar, mas a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta.